Os espíritos. A gente ouve isso toda hora. Estamos aqui de passagem, só que uma vestimenta, que nós não somos daqui, somos do universo, mas vivemos como se não fôssemos, porque lutamos por muitas coisas que nem nos pertencem, porque ao desencarnarmos, o que nós levamos? Nós levamos só a nossa essência, a nossa experiência vibracional. Então, nesse processo que nós vivemos hoje, em que nós estamos lutando pelo dia a dia, aquela famosa frase, matamos um leão diariamente, e hoje, nos dias de hoje, nós matamos um leão e esquartejamos ele, né? O almoço para a janta e deixamos para amanhã. E nós corremos e corremos e corremos, e aí criamos um monte de sopa de letrinha: depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, burnout, TOD. O que não falta é informação dos nossos problemas psicológicos. Mas isso tudo não são enfermidades, não são causas, são efeitos. Porque o espírito que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos, nós somos fraternos, nós somos solidários, somos amorosos, nós respeitamos, mas não estamos. Em função do monte de valores distorcidos, nós valorizamos coisas que não nos pertencem. E aí criamos conflitos, primeiro interno, chamado sentimento contraposto. O que é o sentimento contraposto? Olha, se eu sou amoroso, se eu sou respeitoso, se eu sou tolerante, se eu compreendo, se eu amo, no momento que eu tenho uma reação física, psicológica, emocional, eu começo a me flagelar, começo a me agredir e muitas vezes me auto-sabotar, porque o meu inconsciente sabe por que eu estou neste planeta. Eu não lembro, graças a Deus, eu não lembro. O projeto que eu criei no mundo espiritual, eu criei um projeto para mim, para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor, remover as minhas mazelas, diminuir a minha vaidade, o meu orgulho, minha arrogância, minha prepotência. E aí eu crio um projeto para nessa encarnação, que é a melhor encarnação de nossas vidas. É maravilhosa a encarnação, mas com tudo isso que eu estou passando, você me dizer que a minha encarnação é maravilhosa, é uma perrenga só. Problema de dinheiro, cheque especial, cartão de crédito, um marido que é uma mala sem alça, sem rodinha, que me ficar empurrando, né? Os meus filhos que são aborrecentes. Não é possível que essa seja a minha melhor encarnação. Mas é porque eu pedi para passar por tudo isso. Porque no mundo espiritual, quando eu percebo as coisas que eu fiz e não deveria ter feito, e as coisas que eu não fiz e deveria ter feito, lá eu crio um sentimento de remorso, de angústia, e eu fico ansiosa. No mundo espiritual nós também ficamos ansiosos, extremamente ansiosos, para poder fazer tudo isso ou fazer tudo isso. E eu imploro para a espiritualidade me ajudar, e eu começo a preparar meu projeto reencarnatório, porque os meus amigos espirituais, os benfeitores, anjos, não importa o nome que a gente dê, guardião, mas aqueles que nos amam e nos querem felizes, eles nos orientam sim, mas eu que defino o meu projeto encarnatório. Então eu lá começo a planejo daqui, planejo de lá, e aí eu, depois de décadas preparando meu projeto
10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos. Me é dada a oportunidade de voltar a esse planeta. E aí eu fico feliz, saltitante, alegre. Consigo a parte mais difícil. O raio, pai e mãe. Oh, Jesus. Porque o pai e a mãe, não importa o que ele seja, o que ele faça, foi ele que me deu a oportunidade da vida. E lá no mundo espiritual, muitos falam assim, nós escolhemos pai e mãe, será que nós escolhemos? Ou imploramos para que você me dê a oportunidade do teu ventre? E afinal de contas, eu não sou o único a querer reencarnar. Na minha família espiritual, na minha família corpórea, quando vai para o mundo espiritual, quantos de nós não querem encarnar e ficam pedindo essa oportunidade? E após esse problema que eu consegui resolver no meu projeto, veio um parto lá, que é conseguir, papai e mamãe. Tem um monte, é um projeto complicado, a reencarnação. A parte técnica, não daria para fazer um seminário, tem que fazer um semanário, para explicar como funciona, de tão complexo que é. Mas enfim, eu consegui, papai e mamãe. E aí, eu feliz por essa oportunidade, eu me preparo para reencarnar. Mas quando chega a hora que começa, aonde o esperma, né, encontra o óvulo, aquele esperma escolhido pela espiritualidade, a área técnica, como diz André Luiz, é lá os técnicos escolhem daqueles milhões e milhões aquele que vai me servir a vestimenta. E aí existe a fecundação tão valiosa, tão importante, mas tão desprezada. Não é hora de eu estar grávida, ou grávido, né? Que o homem engravida junto com a mulher, não é hora. Ainda tenho vontade, ainda não estou preparado para isso, nós não temos condições financeiras. Então essa concepção orgânica, ela pode ser rejeitada, mas a consequência é imensa. Porque antes da concepção orgânica, que é o preparo das células, hoje nós somos aproximadamente 10 trilhões de células, aproximadamente, alguns mais, outros menos, que estão conectadas uma a uma ao nosso perispírito, da forma. E nesse momento, quando esse zigoto, essa célula ovo, começa o processo de desenvolvimento, o espírito, em forma do perispírito, começa célula a célula se conectar ansiosamente, se preparando para a vida. 1, 2, 4, 8 e assim por diante. O primeiro pulsar, o primeiro órgão nosso, o coração, porque ele vai ser responsável pela oxigenação do feto. E aquele processo maravilhoso que nós nos acostumamos, mas as mulheres maravilhosas que são co-criadoras, Deus as escolheu para a co-criação. Mas a verdadeira fecundação não é orgânica, é emocional e compromisso. Quando no mundo espiritual, papai e mamãe
aprovam, aceitam e decretam, porque é um decreto. Sim, tá bom, eu vou receber-te. Está decretado. E ali existe a consumação verdadeira, que dá a oportunidade daquele relaxar e se preparar todo esse processo. Então, tudo isso que nos acontece, eu estou falando, para a gente ver a bênção que é que estamos aqui hoje, com todos os problemas, não importa, que nós sabíamos que passaríamos, todos nós sabíamos, nada é por acaso. Nós já ouvimos falar isso e muitas vezes nós falamos isso, sabe? Nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore se Deus assim não o permitir. Não é o que nós falamos? Mas existe uma coisa chamada acreditar e aderir e se converter. Acreditar é volátil, está tudo bem, eu acredito. Eu preciso acreditar, então eu oro, eu peço, eu rezo. Né? Quando a coisa não está funcionando, aí eu começo a ter sentimentos de dúvida. Né? Agora, existem aqueles que aderiram, entendem e continuam trabalhando. Mas a conversão é mais difícil. A conversão nós temos Paulo, né? Saulo, que se converteu a Paulo, depois de tudo que ele fez, no final das contas ele se converteu a Jesus. Então, nesse processo importante que é a reencarnação, o que ocorre? Nós hoje estamos passando por um momento muito difícil, não é verdade? O medo, a insegurança, frustração, pânico, muitas vezes, com tudo isso que está acontecendo. Porque se Deus quer a minha felicidade, Jesus também, a espiritualidade também, por que então o mundo está como está? Afinal de contas, estão me dizendo que nós estamos indo de encontro à regeneração. E o que é mais difícil de entender, como pode o Brasil ser pátria do Evangelho, coração do mundo, celeiro da humanidade, do jeito que está? Jesus disse: aqui está o meu coração, eu transplanto o meu Evangelho da Palestina para o Brasil. Ismael, hoje, nosso guia espiritual, não está vendo tudo isso? Como que ele permite isso? Será que realmente nós estamos dentro, como todos dizem, do processo de regeneração? Estamos. E é por isso que está acontecendo. Porque nós estamos no momento de uma parábola que Jesus falou, que para mim, no meu conceito, é a mais importante de todas, que fala muito pelo que está acontecendo conosco hoje. A separação do trigo do joio. Mas isso não é para o outro, não é para o vizinho, não é para o político, não é para o criminoso, não, é para mim, em conjunto, e para cada um de nós. Porque agora o Newton Júnior, que é a hora da colheita, porque o Senhor das Terras falou para o seu serviçal: não arranque o joio, não arranque o joio, porque ele está entrelaçado com o trigo. Se você arrancar o joio, você arranca o trigo antes da hora. Então Jesus, as forças que rejuvenescem, deixou chegar esse momento de cada um de nós, onde o nosso joio está sendo retirado, removido, e existe a colheita. E nós temos que separar aquilo que nos serve, o trigo, que é o alimento. Esse é o momento de cada um de nós. Esse projeto regenerativo, ele é individual, gente.
ele é intransferível. Eu não tenho como mudar o outro, eu não tenho e não vou, não consigo, e é impossível mudar o outro. Não é permitido pelo Criador, nem pelas forças que regem o universo. Não é permitido. Porque se fosse para mudar, Jesus já teria feito. Na sua época, quando Ele nos permitiu escolher, queres a mim, que trouxe a verdade, trouxe a salvação, não de Roma, não dos algozes, mas de você mesmo. Ou queres Barrabás, que é um líder, que vai resolver os seus problemas? Ele nos deu a escolha. E hoje nós estamos escolhendo sim, escolhendo o que nós queremos para nós verdadeiramente. Será que nós queremos aquilo que Ele nos deixou, de informação, o perdão, a compreensão, o respeito? Não concordo com nada que você está falando ou do seu modo de ser. Não vou segui-lo, mas um direito seu ser assim. Ou estamos entrando em atrito, em conflito, desassociando famílias. A gente sabe quanto está difícil família. Eu não estou falando de política, não, estou falando de comportamento. Nós estamos levando amor aos nossos lares, nós estamos respeitando, nós estamos compreendendo, nós estamos perdoando aqueles na qual eu sabia que eu iria me reunir com ele, porque eles são, como diz Emmanuel, os nossos personal trainer. Eu não serei nesta encarnação, eu não serei mais orgulhoso, eu serei tolerante, falou o Newton Júnior. Maravilha, que bom, que bom. Então você vai viver no meio, se não todos, evidente que ninguém aguenta, né? Mas uma boa parte, ou alguém vai te testar, vai ser arrogante, vai ser orgulhoso. E olha, eu vou dizer para você, Júnior, essa pessoa que vai ser seu personal trainer, por incrível que pareça, ela vai ser menos orgulhosa do que você, menos arrogante que você, e é mais tolerante do que você, para ver como é que você reage. E aí eu mostro realmente as minhas tendências, e as famílias se desassociam, conflitos. Tá bom, Newton Júnior, já entendi. E agora, o que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Existe uma fórmula inevitável, uma fórmula maravilhosa que Jesus nos deixou, uma forma curativa, poderosa, que a doutrina dos Espíritos nos deu, chamado Evangelho do Lar. Parece uma coisa simples, né? Você senta, 20 minutinhos, não precisa ser mais que isso. Você põe sua aguinha, pega o Evangelho, abre uma página, né? A Êxodo, você lê, comenta, fecha e acabou. Pronto, está resolvido. Mas o que está nos bastidores da espiritualidade é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Quando você decide fazer o Evangelho, uma corrente de espíritos já prepara o nosso ambiente uma semana anterior. Então ela começa, irmãzinhas magnetizadoras, começa a fazer uma faxina no nosso lar,
removendo miasmas, energias deletérias, uma pensamento negativo das nossas paredes, nossos utensílios. Sim, porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos é energia, eles ficam impregnados. A gente não vê, mas eles ficam impregnados. E aí elas vão fazer uma limpeza, preparando esse mundo maravilhoso, e preparo, e a gente suja, ela surge aqui, né? Como se você tivesse uma faxineira em casa. Você suja, vai lá e limpa. Suja e vai lá e limpa. Você faz intempéries, você discute, sai aquele petardo de energia, explode nas paredes, ou explode no outro, e elas vão lá correndo, porque estão preparando para o Evangelho. No dia do Evangelho, um grupo de mentores, de amigos espirituais, protetores, vão estar presentes. E aí o que acontece? Quando eu começo o Evangelho, essa energia penetra, a gente pode até não perceber, viu? Mas ela penetra em nossos campos de força. Coronário, frontal, ágina, laríngeo, cardíaco, o nosso campo também tímico, que é tão importante, né? O solar, gástrico, esplênico, pontos de força, né? O nosso umbilical, poucas pessoas falam, mas é muito importante, o genético e o básico. E elas começam a magnetizá-los. Correntes médicas vêm nos tratar também das nossas enfermidades, se fazem presente, trazendo medicamentos. Até mesmo como a minha amiga falou, né? Os índios, os caboclos, mas espera aí, não espírita. Não existe isso na espiritualidade. O que existe é o amor atuando. Então, medicamentos, cada um, o que foi importante para mim é dar esse medicamento. Mas, você está falando isso? Mas eu faço evangelho há tanto tempo, eu tenho um problema. Esse problema, se assim já está curado. Faço anos o evangelho. Como é que eu não me curei? Jesus. Ao cego, aquele que não falava, ao leproso, ao paralítico, ao obsidiado. Que queres que eu faça? Ele perguntava. Quero que me cuide. Tens fé? Tenho, mestre. Tens fé? Mesmo? Tenho, mestre. Tens fé? Tenho, mestre. Ele doava a sua energia e ele se curava. Mestre, você me curou. O que ele falava? Tua fé te curou. Como foi o caso da mulher hemorrágica, aonde ele nem percebeu a presença dela, só percebeu quando ela tocou ele, porque a fé dela absorveu essa energia. E é o que acontece conosco. Minha fé que pode me curar. Jesus é o sol, a energia, o tempo todo ele está conosco. E no Evangelho, uma equipe de espíritos, sem denominação, mas com muito amor, chegam a cada um de nós, nos dando aquilo que necessitamos. Mas só nos curamos se quisermos. Porque muitos de nós, para encerrar, nós queremos cura, mas a maioria não quer ser curada. E eu vou explicar como. Todos nós sabemos que a raiva, o ódio, é altamente tóxico e nos leva a enfermidades. E temos alguns problemas,
vou falar o mais leve, né? Uma gastrite, uma úlcera provocada pela raiva e pelo ódio. Né? Foi uma coisinha bem leve assim, para a gente não ficar chocado. E aí o que acontece? Eu quero ser curado. Então eu vou até Jesus e ele fala assim, tá bom, vou te curar. Jesus, tá bom. Aí ele vai, pronto. Mas ó, doutor Júnior, vem cá, te curei, deu remédio, ó, tá limpinho aí o seu fígado, né? Sua área gástrica. Mas cara, mas calma, compreenda as pessoas, tenha tolerância, respeite elas, sabe? Do jeito dela, não respeite. Trabalhe sua raiva. Ele não fala para você se curar da raiva. Trabalhe na sua raiva. Hoje, menos que ontem, e amanhã, menos que hoje. Vamos trabalhar. Tá bonito, Júnior? Tá bom, mestre. Tá bom. Eu saio lá no consultório de Jesus, abro a porta, pego o meu carro, eu vou sair, uma pessoa nervosa, sem perceber, me fecha. O que eu faço? Vai com Deus, meu irmão. Eu falo isso, eu falo? Não é? Vai com Deus, irmão. Que Deus te proteja. Seja qual o problema que você tiver, que Deus ilumine e te ajude, que você se cure. O Newton Júnior fala isso, não fala? Aí o que acontece? Vou falar organicamente. A raiva gera toxinas, glândulas suprarrenais, manda cortisol, que corre corrente sanguínea, e o fígado vai lá, absorve o cortisol, e ele começa estragando as paredes do fígado. Tu afete, que queres que eu faça? Todos nós podemos estar curados, seja o problema que for. Todos nós. Mas será que nós queremos? Porque precisa, né? A gente mudar. Eu estou falando para mim, tá, gente? Olha, é assim, eu estou fazendo essa exposição aqui, é para mim, tá? Não é para vocês, não. Vocês estão ouvindo, porque está no contrato, né, meu amigo? Fez um contrato, tem que falar, então eu estou falando aqui. Mas, gente, é esse o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos sendo testados, estamos em provas. As nossas vidas, está no universo escrito, está decretado lá. Tudo o que eu quiser já está dado no universo. Não é linguagem de neurociência, nem PNL não, mas é a realidade. Quando eu penso, eu quero, se eu quero, eu consigo, se eu consigo, está decretado lá. Mas eu tenho que abrir campos vibracionais para que aquilo aconteça. Prometo que agora vai encerrar mesmo. Quando eu tenho um problema, quando eu quero resolver uma solução, eu quero uma solução para um problema, já me deram. Sabe como? Certa vez, uma pessoa que era muito religiosa, amava Jesus, fazia tanta coisa boa, o rapaz ele achava que não tinha sorte. Então, o dia ele não tinha perdido emprego, estava sozinho, desesperado. Aí ele pediu para Jesus e Jesus apareceu para ele de noite. O que tu quer, meu amigo? O que eu quero um emprego, quero uma pessoa que me ame, me cuide de mim, que eu não aguento mais essa solidão e esse desemprego. Não quero. Tá bom? Você quer? Tá, então tá bom. Isso não sonho dele, aí eu vou te dar. Ele acordou, Jesus conversou comigo. Mas isso não vai acontecer. Estou com o telefone de um amigo dele. Ô Newton Júnior, vou fazer isso, né? Ô Newton Júnior, tu não está desempregado? Tô. Então, cara, olha, fiquei sabendo que tem um local lá, baita do emprego. Eu pensei em você. Vai lá, leva teu currículo. Aí o Newton Júnior foi, mas não tinha um tostão. Foi a pé. Né? Andou. Aí chegou lá, quando ele olhou, um calor danado, uma fila imensa, mais de 2.000 pessoas. Ele falou, meu Deus, não é possível. Uma vaga para tudo isso, eu acho que eu vou embora. Mas uma vozinha, né, para mim, fica aí, rapaz.
vai embora não. Ele ficou. E a filha não andava, ele suava, e assim por diante. E aí, então, ela está desesperada, estava bravejando. Tinha uma mocinha atrás que falou assim para ele: você poderia me formar as horas? Ele, muito boa vontade, da hora, e ela perguntou: não vai estar quente, né? Lógico que está quente, não está vendo? Está quente. Bom, quando eu levo, eu dormi bastante. A filha foi andando, quando faltava, sei lá, umas 50, 60 pessoas, apareceu uma senhorinha dando uma. Ele já estava pilhado, uma rosa. Olha, você quer me ajudar? R$5. Minha filha, não deu nem para voltar para casa. Esquece, não quero. Não, mas a senhora não tem dinheiro. Tá bom, então eu vou lhe dar a rosa. Mas o que eu vou fazer com uma rosa? Por favor, aceite a rosa. Ele pegou a rosa, a mulher foi embora e jogou no chão. Mulher feia. Aí ele virou as costas e foi embora. Não estava mais, eu vou embora, tinha que ser conversa fiada. Aí de noite dormiu de novo. Aí Jesus apareceu para ele. Brincadeira, hein? Ele falou para mim que eu ia arrumar emprego, cadê? Motivo que você teve ontem? Foi uma vida. Então, aquele emprego era seu. Aí eu só que era seu emprego. E sabe aquela menina que ficou insistindo, fazendo pergunta? É a mulher da sua vida. Sabe aquela mulher que foi pegar a rosa? E eu que não tenho. Gente, cara, sempre funciona assim. O tempo inteiro. A oportunidade chega, não da forma como a gente quer, mas ela chega. Gente, muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe cada